Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, trazendo conhecimento bíblico para a sua vida, instruções abençoadas e, principalmente, te fazendo despertar, acordar para o propósito de Deus na sua vida. Você que está chegando aqui no canal, se porventura você não é inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição no canal, apertando o botãozinho inscrever-se. Faz isso daí. Vou beber aqui uma água. Enquanto isso, você se inscreve para você nos dar a honra de ter você como inscrito no canal. Agora, se você já é inscrito e não assinou o sininho das notificações, é só o momento. Acione o sininho das notificações e depois é só você curtir ao longo do vídeo, comentar. E lembre-se, terminou aqui o nosso programa, você copia o link e compartilha com o maior número de pessoas. Nós estamos no mês de outubro e o assunto, o tema aqui no mês de outubro, no Acordando para o Propósito, é Reforma Protestante. Você que nos acompanha diariamente, diz aqui nos comentários o que você tem achado desse tempo que nós estamos destinando ao estudo da Reforma Protestante, a reflexões sobre a Reforma Protestante. Eu espero que esteja sendo bem produtivo para você. São muitos assuntos, muitas coisas que nós vamos tratar aqui ao longo do mês de outubro. Eu tenho que ser sucinto muitas das vezes, porque conversas sobre a Reforma Protestante, elas são um tanto quanto abrangentes. No final, quero dar uma oportunidade para você aqui que quer se aprofundar nessa temática Reforma Protestante. Tá certo? Então fique comigo até o final, que eu ainda tenho aqui como anunciar para você uma benesse, através de uma surpresa que nós já temos anunciado, mas hoje ela é quase que um alerta aqui para você que quer essa oportunidade. Você que está aí nos acompanhando, abra sua Bíblia no capítulo de número 10 de Mateus. Capítulo de número 10 de Mateus. Você que tiver com a Bíblia, você pode colocar escrito aí embaixo. Estou com a Bíblia em mãos, ou colocar uma figurinha da Bíblia para poder testificar que você está participando e interagindo conosco. Veja bem, eu vou ler aqui o versículo de número 1 e o versículo de número 2 desse capítulo de número 10 para ilustrar a nossa conversa de hoje, você já vai entender. Diz assim a palavra: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu filho, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Veja aqui, eu vou ler o versículo de número 5 também. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então eu li aqui Mateus capítulo de número 10, do 1 até aqui o versículo de número 6. Eu quero hoje conversar com vocês acerca de um assunto muito interessante. Os pré-reformadores foram aqueles homens ou aqueles grupos que desenvolveram um trabalho que, de alguma forma, eles movimentaram aquele cenário de preparação que nós conversamos ontem. Os pré-reformadores, eles tiveram uma força muito grande, principalmente a partir do século de número 12. Eles vão ter ali uma essência de trazer algum tipo de impacto naquilo que se apresentava no mundo religioso.
E aí, no século XII, nós temos a figura dos valdenses. Valdenses, anota aí. Valdenses, se você tiver uma caneta, um papel, você anota aí. Valdenses. Então, o que acontece? Da onde que surgem os valdenses? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele era um texto muito desenvolvido e pregado por um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo. De Pedro Valdo é que vai surgir os valdenses. Mas antes de surgir os valdenses, Pedro Valdo, ele é um homem que ele tem uma transformação em sua vida através do Evangelho, e através dessa transformação que o Evangelho causa na vida de Pedro Valdo ele vai começar a sentir em si uma grande chama para pregar a palavra. E você deve estar falando, pastor, maravilha, eu também senti isso quando eu me converti. Mas qual a diferença com Pedro Valdo? Você precisa entender que Pedro Valdo ele está inserido num contexto na Europa, nesse período em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela detém um poder até mesmo econômico, político, um poder muito grande. Você lembra das coisas que eu falei para vocês sobre o poderio do clero, as coisas que somente o alto clero poderia fazer, ou somente o alto clero poderia designar? O que eu estou querendo dizer aqui para você? Na ótica das igrejas desses lugares, da Europa, principalmente no cenário que eu já vou explicar para você sobre a inserção de Pedro Valdo, existia uma ideia que somente quem pregava era o clero. Aí agora começou a fazer sentido para você? Pedro Valdo, que era um comerciante na cidade de Lyon, na França, ele vai ser transformado pelo Evangelho, como eu disse. A chama da pregação do Evangelho vai acender, e Pedro Valdo vai ascender na execução dessa chama que acende no seu coração. E o que vai acontecer aqui na prática? Esse texto que eu acabei de ler era um dos textos preferidos que Pedro Valdo usava para poder pregar às pessoas. Por quê? Esse texto aqui do capítulo 10, basicamente ele fala sobre o envio de Jesus aos seus apóstolos para desenvolver uma obra. É um período em que Jesus está designando pessoas para cumprir um propósito que até então poderia se imaginar que somente aquele que detém a fonte da revelação iria pregar. Mas Jesus ele está falando o seguinte, olha, vocês vão fazer aqui o papel de discípulos e de propagadores da mensagem. Então, o que Pedro Valdo estava pregando, na verdade? Ele não estava somente pregando aquilo que para nós hoje pode parecer como algo maravilhoso, pregar o evangelho. As atitudes de Pedro Valdo ia contra aos aspectos políticos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Romana, ela vetava qualquer pessoa do povo a pregação. Parece antagônico, né? Então, Pedro Valdo aqui, ele vai inicialmente ter a sua vida transformada, uma chama que vai ser acesa. Naquele período, até pela influência da Igreja Romana, era muito normal ver pessoas que faziam voto, por exemplo, de pobreza, porque isso era um aspecto que demonstrava algum tipo de empenho e de entrega para a Igreja Romana. Aí Pedro Valdo ele vai, de alguma forma, largar todo o seu cenário de comerciante em Lyon, ele vai fazer um voto de pobreza e ele vai começar a pregar. Só que aí o que Pedro Valdo vai começar a pregar
é algo totalmente contrário ao que a igreja romana gostaria de ouvir. Inicialmente, Pedro Valdo vai até trazer algum tipo de apoio pelas suas atitudes em relação à igreja romana. Por exemplo, óbvio que a igreja romana ia, de alguma forma, receber com bom grado o fato de Pedro Valdo fazer um voto de pobreza, porque, de alguma forma, o voto de pobreza para a igreja romana representava até a aquisição de bens desse fiel que fez o voto de pobreza. É engraçado isso, mas é a verdade. Então imagina, Pedro Valdo era um comerciante da cidade de Lyon, na França. Se ele faz um voto de pobreza, a igreja romana ela ia abarcar, obviamente, a recepção dessas doações relacionadas aos bens. Então, eu estou aqui só conjecturando para você. Então, até o ponto em que Pedro Valdo ele era conveniente com a igreja romana, tudo ok. Só que Pedro Valdo ele fazia algo interessante, que é o seguinte: ele pregava com base em Mateus capítulo de número 10, e essa ideia aqui do capítulo 10 de Mateus é o seguinte: olha, Deus chamou homens para poder dar continuidade à sua obra. Aí Jesus vai, nomeia discípulos que se tornam apóstolos. Aí o que acontece? Olha, se esses homens têm a possibilidade de pregar e nós somos cristãos, nós também devemos fazer o mesmo. Aí você pode pensar em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16. Então o que Pedro Valdo está abarcando aqui é o seguinte: olha, a Bíblia diz isso daqui. Eu posso praticar isso. Que seria a ideia, basicamente, do sacerdócio universal que nós abarcamos hoje. Olha, todo cristão precisa ter acesso à Bíblia. Todo cristão pode ter comunhão com Deus, independente de uma figura com autoridade eclesiástica. Ok? Então veja que Pedro Valdo vai começar a trazer um transtorno dentro desse cenário. E aí o que vai acontecer? Pô, esse camarada tá pregando Mateus capítulo de número 10. Esse camarada tá falando que todo cristão deve ler a Bíblia. Esse camarada está dizendo que a Bíblia é a autoridade final da fé. O que ele está dizendo? Olha, na Bíblia existe a autoridade que vocês às vezes tributam a homem. O sacerdote, os membros do clero, ou se você pensa na igreja hoje, os líderes, os pastores, eles possuem autoridade para conduzir, mas não autoridade para definir com o mesmo poder que a palavra de Deus. Você está entendendo aqui? Então, Pedro Valdo começou a pregar isso. Olha, a Bíblia é a autoridade final da fé. Todo cristão precisa ler a Bíblia. O que vai acontecer nesse cenário? A igreja romana em Lyon vai chegar e proibir Pedro Valdo de pregar. Então, Pedro Valdo, você está passando dos limites. Essa atividade que você está exercendo é a atividade do clero. Só o clero pode pregar. É exatamente isso que aconteceu. Então, Pedro Valdo vai ser tolhido de exercer a sua influência como cristão. E aí, o que vai acontecer? Pedro Valdo vai continuar pregando, porque ele entendeu isso biblicamente. Pedro Valdo vai entender isso biblicamente. Então, o que acontece? Pedro Valdo se volta contra a igreja romana em Lyon, não porque ele declara isso, ele declara essa oposição através das suas práticas. Ah, me proibiram. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar pregando. Vou continuar pregando. Aí, no final do século XII, o que vai acontecer? Ok? Pedro Valdo vai ser excomungado da igreja romana em Lyon. Ok? E aí, o que acontece?
através dessa excomungação de Pedro Valdo, outras pessoas que de alguma forma abarcavam as ideias de Pedro Valdo, eles vão, junto a Pedro Valdo, instituir aquilo que nós podemos chamar de ser um próprio clero. Então, Pedro Valdo, ele vai liderar o movimento, que aí vai dar o nome de valdenses, por conta dessa excomungação. E aí, mais tarde, esse grupo, os valdenses, eles vão se reunir e se juntar aos reformadores. Então, os valdenses aqui, por essa figura de Pedro Valdo, eles vão lutar pela Bíblia como autoridade final, sendo a palavra de Deus. Eles vão lutar pela liberdade de que qualquer pessoa pode ter acesso à Bíblia e de que as pessoas que professam a fé em Cristo possam pregar e disseminar a mensagem. Então, por isso que Pedro Valdo usava o capítulo 10 de Mateus, para poder difundir essa ideia. Jesus escolheu homens e depois, no final do seu ministério, ele falou, olha, vocês precisam ir pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Ensinando elas a guardarem tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Então, Pedro Valdo abarca essa ideia. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo de número 28, a ideia de Marcos, capítulo de número 15, versículo 15 e 16, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e 16. E aí surgiam os valdenses. E aí é um grupo pré-reformador. Tá certo? Então veja a importância de estarmos atentos à palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos ordena. Então Pedro Valdo vai dar origem aos valdenses, um grupo pré-reformador, que eu destaco aqui dentro dessa história. Nós não teremos como abordar todos os grupos pré-reformadores. Esses grupos pré-reformadores, eles não fazem na sua totalidade tudo o que nós acreditamos, ok, como coerente para a fé cristã nos dias de hoje, dentro de uma doutrina bíblica, até porque eles foram muito influenciados pela Igreja Romana, mas eles começam a entender um cenário de mudança e de necessidade de se voltar às Escrituras. Tá certo? Lembrando, hoje é sexta-feira, o dia da nossa oração aqui no Acordando para o Propósito. Você que colocou um pedido de oração, nós vamos estar apresentando aqui nesse momento. E você que está nos acompanhando, se não colocou, você pode colocar. Eu vou fazer menção ao seu pedido de oração e também vou agradecer a Deus pela semana, pedindo para que Ele nos dê um final de semana abençoado. Quantos creem, diga amém. Amém? E no final da oração, um recadinho para você, tá bom? Para poder a gente terminar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Queremos render a ti, Senhor, toda adoração, render a ti, Senhor, o nosso louvor, os nossos cânticos, a nossa vida, te entregar, Senhor, aquilo que tu mesmo tem nos dado, a nossa vida, nosso respirar, o nosso falar, o nosso locomover, o nosso agir. Obrigado porque tu tens sido um Deus fiel. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, diante do teu altar, neste dia, nesta manhã, cada pedido de oração que foi colocado aqui no nosso canal, através dos comentários, através das mensagens no direct, através de cada canal de comunicação. Nós queremos apresentar a ti, crendo que tu irás tomar cada um em tuas mãos, que tu irás direcionar. Aqueles que estão pedindo por saúde, Senhor, que tu venha conceder saúde. Aqueles que precisam de uma provisão na área financeira, que tu venha prover recursos. Aqueles que precisam, Senhor, de uma mudança na vida espiritual, que tu venha trazer saúde espiritual. Aqueles que precisam ser curados de uma enfermidade, que tu possa agir com poder.
Aqueles que precisam de restabelecimento em relacionamentos, tu venha restabelecer. Aqueles que necessitam de uma resposta tua, aqueles que precisam de uma direção tua, que o Senhor venha agir, Senhor, com prontidão. Porque nós sabemos que tu é o Deus que não se atrasa, tu é o Deus que não se confunde, tu é o Deus que faz tudo aquilo segundo o teu poder em nós é operado. Nós acreditamos, Senhor, quando tu age, quando tu atua, nada daquilo que nós achamos ser uma adversidade pode ir contra ti. E tu tens poder e tem autoridade para poder estabelecer um novo tempo em nossas vidas. Nós queremos orar a ti, Senhor, pedindo que tu abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs. Obrigado por essa semana. Nos dê um final de semana abençoado, porque nós cremos, Senhor, que tu é o Deus que coopera para o bem daqueles que te amam. Nós queremos render adoração a ti e te agradecer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que está aqui até o final, a oportunidade é para você que veio aqui até o final. Aqui na nossa descrição tem o link para poder você aproveitar a oportunidade de você fazer o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. Um curso que é ministrado pelo pastor Gilson Paulo, que é historiador. O link está aqui na descrição. E você que participa do Acordando para o Propósito, você tem um link, na verdade, um cupom de desconto que vai valer somente até amanhã. Amanhã acaba esse cupom, você não vai poder mais usar esse cupom. Então, você que quer usar o cupom para poder adquirir o acesso ao curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica, o cupom é APP Reforma. Vai valer até o final de amanhã, dia 5 de outubro. Tá certo? Então, você que quiser investir na sua vida, no seu ministério e no seu conhecimento, o link está aqui na descrição. Você vai apertar o link, vai fazer a sua matrícula. Já tem muitas aulas lá liberadas. E você vai, através desse link, ter o acesso para as formas de pagamento. Antes de você terminar ali, você coloca o cupom APP Reforma e você vai ganhar um desconto para você se matricular no curso. Tá bom? Para você que quer investir na tua vida, no teu ministério, no teu conhecimento. Essa é a oportunidade, o link está na descrição. E para você que nos acompanhou, fica aqui o meu abraço para que Deus possa te dar um final de semana abençoado. E parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Forte abraço e até segunda, querendo Deus.